Rota da Excelência. Módulo 1. Políticas, diretrizes, informações e orientações. Com mais de 80 anos de história, somos uma das maiores redes de distribuição de combustíveis do Brasil. Nossa história é marcada pela inovação, tanto em produtos e serviços quanto em engajamento com nossos públicos. Por isso, somos uma empresa pioneira que tem as pessoas como centro das decisões. I2N5I. Um lugar completo. A Ipiranga tem uma linha completa de produtos garantindo o melhor para você. Áreas de atuação. Comercializamos combustíveis para mais de 7.000 postos no Brasil e temos mais de 6.000 grandes clientes, que usam nossos produtos para atividades da indústria e de transporte coletivo e de carga. A gente também tem as maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e troca de óleo e pequenos reparos, a MPM e o Jet Oil, além do maior programa de fidelidade do Brasil, o Quilômetros de Vantagens, com mais de 32 milhões de participantes. Temos muito orgulho de tudo que já construímos e queremos mais. Serviços de logística e combustíveis para clientes B2B. Mais de 6.000 clientes da indústria brasileira. Segmentos atendidos. Transporte de passageiros. Transporte de cargas. Usinas. Indústria. Mineração. Transporte ferroviário. Dentre outros. Política de segurança, meio ambiente e mudanças climáticas. Reconhecendo a preservação da vida sob todas as suas formas de manifestação como o seu maior compromisso, a Ipiranga desenvolve suas atividades de acordo com os seguintes princípios e diretrizes. Mitigar e prevenir os riscos de acidentes e os impactos ao meio ambiente e mudanças climáticas, investindo em programas e práticas para a melhoria das condições de trabalho e prevenção da poluição. Atender aos preceitos legais, às normas regulamentadoras de segurança e meio ambiente aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização. Estimular o tratamento das questões de segurança e meio ambiente por meio de programas de gestão difundidos para todos os níveis hierárquicos da empresa, clientes, fornecedores e demais partes interessadas. Atuar preventivamente na segurança das pessoas, nos processos, nos aspectos ambientais e no uso racional de recursos naturais através do desenvolvimento e implementação de programas de treinamento e conscientização. Prover recursos materiais e humanos para permitir o desenvolvimento das atividades com segurança e proteção ao meio ambiente, bem como, para atender os objetivos e metas estabelecidos. Buscar a compensação de emissões diretas de gases de efeito estufa não reduzidas pela empresa e ofertar mecanismos de compensação de emissões de gases de efeito estufa aos seus públicos de interesse. Aperfeiçoar os processos internos e logísticos visando uma maior eficiência energética, minimizando assim o impacto das atividades da empresa nas mudanças climáticas. Investir em pesquisa e desenvolvimento de soluções que viabilizem a redução das emissões de gases de efeito estufa e dos impactos ambientais da empresa em seus produtos e processos. A Ipiranga tem como objetivo transportar produtos seguindo os mais rigorosos padrões de eficiência, qualidade e segurança, procurando identificar antecipadamente os riscos em todas as operações que realize e implantar ações que evitem todo o tipo de incidentes, buscando, dessa forma, a excelência operacional. Política de segurança no transporte rodoviário. A Ipiranga, continuamente comprometida com seus objetivos, estabelece condições de segurança para o transporte rodoviário fundamentada nas seguintes diretrizes: respeitar todas as leis, normas e regulamentos de trânsito vigentes, e as que porventura surgirem, e em todo o território nacional.
Manter os veículos em conformidade com o padrão requerido para a operação de transporte, eliminando prontamente qualquer ou não conformidade ou identificada. Fazer dos treinamentos de segurança uma atividade permanente na empresa. Implantar um conjunto de normas e regulamentos internos que possibilitem desempenhar as operações com a qualidade, a eficiência e a segurança. Uso de substâncias abusivas, álcool e drogas. A Ipiranga reconhece que o uso de substâncias que alterem o controle próprio das faculdades físicas e mentais, consideradas abusivas, como por exemplo, álcool, drogas, alguns medicamentos, estimulantes e etc., por parte dos colaboradores afetará a sua capacidade de trabalhar de modo adequado, causando sérios efeitos adversos quanto à segurança, eficiência e produtividade de outros colaboradores da empresa como um todo. Portanto, a posse, uso, distribuição ou venda de bebidas alcoólicas em dependências da empresa não é permitida. É proibido trabalhar alcoolizado ou sob o efeito de qualquer outra substância que reduza sua capacidade laboral. Política de saúde e higiene ocupacional. Nosso compromisso é promover ações para a manutenção da saúde em nosso ambiente de trabalho, com base nas seguintes premissas: atender aos requisitos legais pertinentes e aplicáveis ao negócio, quanto à saúde e higiene ocupacional. Incentivar os funcionários a ter um estilo de vida saudável. Agir com responsabilidade quanto ao desenvolvimento e à manutenção de um ambiente de trabalho saudável, preservando a integridade física e mental dos seus igual colaboradores. Apoiar os programas de saúde e higiene ocupacional das empresas prestadoras de serviços, em sintonia com esta política. Buscar a melhoria contínua dos nossos processos referentes à saúde e higiene ocupacional. Política de qualidade. Nosso compromisso é o de atender às expectativas e necessidades de nossos clientes, garantindo um contínuo aperfeiçoamento de nossos produtos e serviços, através de elevado padrão de qualidade, flexibilidade e agilidade em nossos processos. Para atender a este compromisso, reconhecemos como elementos básicos os seguintes princípios: investir continuamente na melhoria dos processos de produção e prestação de serviços, visando o aperfeiçoamento da qualidade e produtividade. Direcionar os esforços de melhoria de nosso sistema da qualidade para atendimento às necessidades de nossos clientes. Ter a qualidade de nossos produtos e serviços reconhecida por nossos clientes. Investir continuamente no desenvolvimento e capacitação profissional de nossos funcionários. Garantir que todos os funcionários tenham pleno conhecimento de suas responsabilidades no atendimento às necessidades de nossos clientes. Desenvolver e fortalecer parcerias com nossos fornecedores. Política de responsabilidade social. A Ipiranga é uma empresa comprometida com o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, atuando de forma ética nas suas relações com seus diferentes públicos. Para atender a este compromisso, a empresa segue os seguintes princípios: condução dos negócios com responsabilidade social, vinculados ao conceito de desenvolvimento sustentável e melhoria contínua no âmbito da empresa e nas comunidades onde atua. Valorização dos funcionários, oferecendo boas condições e bom ambiente de trabalho, desenvolvimento profissional, estímulo à qualidade de vida e à promoção da saúde. Desenvolvimento e incentivo de ações de voluntariado junto ao seu público interno. Respeito aos direitos humanos, pautando suas ações em princípios de cidadania, inclusão social e não discriminação. Respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. Respeito às diversidades de raça, gênero e cultura no ambiente de trabalho. Respeito à legislação brasileira e órgãos regulatórios.
Apoio à erradicação do trabalho infantil, escravo e degradante. Promoção e incentivo a projetos sociais com foco educacional. Princípios éticos. Manter uma postura de honestidade, integridade, respeito, lealdade, eficiência, transparência e imparcialidade, que deverá orientar sua relação com a Ipiranga e seus públicos de interesse. Não participar em transações e atividades que possam comprometer sua integridade profissional ou desabonar sua imagem pública, bem como a imagem da outra parte. Exercer suas atividades profissionais com competência e diligência, buscando o aprimoramento técnico e a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos a adotar tal conduta. Ser estritamente profissional e imparcial no tratamento com o público. Pautar a relação chefe-colaborador, pelo respeito mútuo, honestidade, dedicação e educação, construindo-se clima profissional sólido e de coesão organizacional. Manter comportamento que não deixe espaço para discriminações ou constrangimentos, incluindo assédio moral e sexual, em particular na relação chefe-subordinado. Trabalhar na busca da maximização do valor da companhia. A Ipiranga acredita que todos os acidentes com lesão e danos materiais, à saúde e ao meio ambiente podem e devem ser evitados. Nesse sentido, espera que todos os colaboradores e parceiros mantenham uma conduta responsável e segura dentro e fora do trabalho. Em 23 de setembro de 1997 é promulgada pelo Congresso Nacional a Lei nº 9.503. Instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, entrando em vigor em 22 de janeiro de 1998. Capítulo: Disposições Preliminares. Capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito. Capítulo I. Das Normas Gerais de Circulação e Conduta, art. 26 ao art. 67. Capítulo 4, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, art. 68 ao art. 71. Capítulo 5 do Cidadão. Capítulo 6 da Educação para o Trânsito. Capítulo 7 da Sinalização de Trânsito. Capítulo 8 da Engenharia de Tráfego da Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito. Capítulo 9 dos Veículos R. Capítulo 10 dos Veículos em Circulação Internacional OA. Capítulo 11 do Registro de Veículos. Capítulo 12 do Licenciamento. Capítulo 11 da Condução de Escolares. Capítulo 14 da Habilitação. Capítulo 15 das Infrações, artigo 165, TMN. Capítulo 16 das Penalidades raro. Capítulo 17 das Medidas Administrativas RR a setição número AG 07 DRA. Capítulo 18 do Processo Administrativo. Capítulo 19 dos Crimes de Trânsito, artigo Requisitos para dirigir e operar com segurança. Adaptação a normas e procedimentos. Habilitação para dirigir veículos com cargas perigosas, IMOP. Responsabilidade pela preservação da sua própria vida e de terceiros, pela conservação do meio ambiente e pelo patrimônio de todos aqueles que possam ser afetados pelo seu trabalho. Boas condições de saúde, descansado e sem a presença, no organismo, de toda e qualquer substância que possa ter influência no seu desempenho. Dirigir com atenção, identificando situações perigosas e tomando ações para evitar acidentes. Respeito aos outros condutores e pedestres. Preparação para atuar frente a situações de emergência, em especial no caso de vazamento de carga ou incêndio. Obter aprovação em todos os treinamentos exigidos pela Ipiranga. Jornada de trabalho.
A jornada de trabalho é estabelecida de acordo com a legislação vigente, respeitando as características e particularidades de cada operação, priorizando a preservação da integridade física e segurança do motorista. Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015. Compete à transportadora observar os limites operacionais vigentes e garantir sua aplicação para seus funcionários e agregados. Disponibilizar para as operações apenas motoristas que estejam em conformidade com a tabela apresentada acima ou conforme atualizações da legislação posterior. Providenciar a substituição do motorista quando necessário e informar antecipadamente as partes interessadas da Ipiranga sobre a substituição. Armazenar, por pelo menos um ano, comprovantes sobre o cumprimento da jornada dos motoristas. Essas informações poderão ser auditadas pela Ipiranga. Limites operacionais. Vale lembrar: direção de, no máximo, 48 horas por semana. Máximo de 60 horas de trabalho já considerando a ocorrência de problemas operacionais. Descanso de, no mínimo, 35 horas consecutivas. Aproveite essas horas de descanso para também dedicar-se à família. Isso ajuda a combater o estresse e a fadiga. Além disso, sua família precisa de você. Importante: motoristas que operam para outras companhias devem ter descansado no mínimo 11 horas entre o fim da jornada anterior e o início do seu turno. A gestão e controle dos limites operacionais é a responsabilidade da transportadora. Fadiga. A fadiga é o resultado final de variadas circunstâncias como sono, excesso de trabalho, uso de medicamentos, estresse e alterações nas horas de trabalho. A falta de descanso está entre as 5 primeiras causas de acidentes com vítimas. Sabe-se que cerca de 40% dos motoristas não descansam nas viagens após 3 ou mais horas ao volante. Principais sintomas: dificuldade em concentrar-se na via, manobras quase inconscientes, menor percepção de sinais, luzes, sons, distâncias e tempo, redução da capacidade de reação. Surgem estados pessoais desagradáveis, tais como aborrecimento e ansiedade, instabilidade, aturdimento, maior aceitação de risco, olhos pesados, com piscadas quase constantes, zumbido dos ouvidos, sensação de braços e pés dormentes. Fadiga é como um quebra-cabeça. Influência ao volante. Os distúrbios do sono são, em muitos países, a primeira causa de morte por acidente de trânsito. 1 em cada 3 motoristas já sentiu um sono preocupante ao volante. Há um sono que é absolutamente necessário, que é de aproximadamente 6 horas. As pessoas com insônia crônica o provocam, em média, 2 vezes mais acidentes do que as que dormem bem. Se a isso se acrescentar uma refeição farta ou excesso de trabalho, o problema se agrava. Ter um sono de qualidade é ponto fundamental para ter uma vida melhor, uma rotina mais saudável e um dia de trabalho livre da fadiga. Usar adequadamente o seu interstício para descansar é primordial para um trabalho seguro. Você tem um sono de qualidade? Durante as viagens. Planeje suas viagens de forma a proteger sua saúde. Efetue paradas regulares durante a viagem para esticar as pernas e ir ao banheiro. Entre uma jornada e outra faça um intervalo de 11 horas para descansar. Quando parar o seu veículo para pernoitar, escolha um local adequado no ponto autorizado de parada. E que não lhe obrigará a movimentar o seu veículo durante a noite, para ter um sono tranquilo. Em caso de sonolência, procure um local adequado para estacionar e durma um pouco. Quando estiver em casa, prepare seu quarto visando uma
Noite de sono realmente relaxante. O melhor remédio para o sono é dormir. Alimentação saudável. Alimentação saudável é o mesmo que dieta equilibrada ou balanceada e pode ser resumida por 3 princípios. Variedade. É importante comer diferentes tipos de alimentos pertencentes aos diversos grupos. A qualidade dos alimentos tem que ser observada. Moderação. Não se deve comer nem mais nem menos do que o organismo precisa. É importante estar atento à quantidade certa de alimentos. Equilíbrio. Quantidade e qualidade são importantes. O ideal é consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de porções recomendadas para cada grupo de alimentos. Ou seja, comer de tudo um pouco. Por que beber água? A água representa em torno de 60% a 80% do nosso peso total e possui papel fundamental para o nosso corpo, inclusive ajudar no bom funcionamento do sistema circulatório. De acordo com especialistas, o correto é ingerir em média 2 litros de água por dia. No entanto, a necessidade de água varia de pessoa para pessoa. Para saber quanto de água você deve beber por dia, pegue seu peso corporal e multiplique por 0,03. Mas, lembre-se que isso é S6, um cálculo realizado de forma geral, ou seja, o correto é beber sempre muita água. Exames médicos. Os exames médicos são fundamentais para avaliado do seu estado de saúde, e tem como um dos objetivos orientá-lo quanto aos níveis dos fatores de risco, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos, presentes em seu dia a dia. Exames médicos 4. A NR7 estabelece os tipos de exames que deverão ser realizados, sendo classificados da seguinte forma: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de fundo, demissional. O detalhamento dos exames, bem como sua periodicidade. Isto descritos no cônsul da empresa. Exames médicos. Além disso, os exames médicos também servem para assegurar que você esteja em plenas condições de saúde física e mental, para executar suas atividades de forma a minimizar os riscos de acidentes. Atender. Todos os motoristas deverão passar pelos exames médicos periodicamente. Tabagismo. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo fumam, das quais 80% vivem em países de médio e baixo rendimento. Todos os anos, o tabagismo mata 5 milhões de pessoas e o tabagismo passivo mata 600 mil pessoas. Fumar é fatal e um só cigarro por dia é demais. Fumar um cigarro todos os dias aumenta o risco de um ataque cardíaco em 50%. As pessoas que fumam mais têm um risco ainda maior. Qualquer quantidade de tabaco é prejudicial e deixar de fumar é a única opção saudável. No nosso trabalho, e terminantemente proibido fumar dentro dos terminais de carregamento, nos pontos de descarga, nas entregas aos clientes, na condução do CT, em qualquer outro ambiente com presença de vapores inflamáveis. Caso queira fumar, dirija-se ao local determinado pela instalado para essa finalidade. Uso de faróis acesos. E recomendada a utilização de farol baixo aceso enquanto o caminho estiver em trânsito, mesmo durante o dia. Certifique-se de que toda a parte elétrica do CT, se incluindo fardis e lanternas, esteja em perfeitas condições de operado. Faça isso antes de iniciar sua viagem. Em alguns terminais de bases a orientação é de que o CT entre com os fardis apagados, portanto, procure informar-se sobre as particularidades de cada local antes da entrada. Proibição de carona.
E proibido dar carona a qualquer pessoa em qualquer parte do trajeto, exceto autoridades polícias durante atendimentos de emergência. Orientações. O condutor somente poderá estar acompanhado do motorista. Monitora serviços para acompanhamento de viagem, treinamento, etc. Outras pessoas, funcionários da Ipiranga ou da transportadora, somente poder do viajar juntamente com o motorista se estiverem a serviço e devidamente autorizados pela supervis do GES e mecânico. 0 Motorista monitor nudo poderá autorizar tal acompanhamento. A autorizado deve ser por escrito no relatório de viagem. O que é o cinto de segurança? Um acessório, de material resistente e flexível, que envolve os ocupantes de um veículo pelo peito e abdômen. Seu uso é regulamentado pela Lei N. 29.503, de 23 de setembro de 1997, art. 65, e nudo possui a função de impedir acidentes, e sim de reduzir suas consequências. Dispositivo passivo. Postura correta ao dirigir. Posição do estável. Reduto da fadiga. Diminui as consequências dos 3 tipos de colisto. Protedo dos ocupantes. Em conjunto com os airbags. Uma pesquisa feita pela Abramex, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o informa que se o condutor usar o cinto de segurança, o risco de morte pode ser reduzido em aproximadamente 45%. Em um veículo leve, se o passageiro usar o cinto no banco de trás, que também é obrigatório, o risco de morte pode ser reduzido em aproximadamente 75%. Desde que usado corretamente. Uso correto do cinto. Nunca deixe o cinto de segurança engatado no banco. Esse atalho para ganhar tempo pode custar sua integridade física ou, até mesmo, sua vida. Encosto de cabeça. O encosto de cabeça complementa a função do cinto de segurança. Para agir corretamente ele precisa estar alinhado na altura dos olhos. Objetos soltos na cabine. São objetos deixados sobre o assoalho, o banco, a cama e o painel das cabines dos veículos. Com a movimentação do caminhão esses objetos podem se deslocar e tirar sua atenção durante o trajeto. Dentre eles destacamos pranchetas, garrafas d'água, papéis, celulares, EPIs, alimentos, ferramentas, dentre outros. Consequências. Você pode provocar ou se envolver em acidentes graves, como colisões traseiras, colisões frontais, colisões laterais, tombamentos, atropelamentos, dentre outros. Gravidade. Causar lesões e fatalidades, vazamentos de produto inflamável, exposição negativa da marca na mídia e perda de ativos. Como podemos evitar esses acidentes? Simplesmente guardando os objetos nos lugares apropriados, como porta-luvas, console, redes do tipo aranha, compartimento térmico, caixa de ferramentas. Estudos científicos comprovam que dirigir falando, lendo ou digitando, ou no celular é mais perigoso do que dirigir embriagado. Porém, poucas pessoas bebem 7 dias na semana. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Sexta, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Falar, ler ou digitar no celular é uma das principais causas de estrago no trânsito.
e aumenta o risco de acidentes em até 400%. O uso do celular ou do radiocomunicador é responsável pelo comprometimento de 4 importantes tipos de distração ao volante: distração auditiva, distração visual, distração manual, distração cognitiva. O uso de viva voz e de fone de ouvido também é proibido. Com o veículo em movimento, esses aparelhos podem desviar a sua atendo e causar acidentes. Portanto, o procedimento é: utilização de rádios ou celulares, por parte do motorista, só com o caminhão estacionado de forma segura. Válido para todos, sem exceção. Segurança pessoal, assaltos. Ter sangue frio numa situação de ameaça é como lutar contra o próprio corpo. NDS somos animais. E nossa reação natural é outra. Conteúdo: apesar de nossas reações estarem ligadas à personalidade, é possível diminuir, ou até mesmo neutralizar, a agressividade do assaltante. Regras gerais de segurança. Quando somos ameaçados, num assalto ou sequestro, por exemplo, nosso organismo libera adrenalina. Esse hormônio diminui a circulação de sangue no cérebro, o que atrapalha nossa capacidade de raciocínio. Ao mesmo tempo, aumenta a quantidade de sangue nos músculos, preparando o corpo para uma reação instintiva, como qualquer animal faria: reagir ou fugir. Ou seja, nosso corpo tenta fazer tudo aquilo que nós não devemos fazer nesse tipo de situação. Recomendações: só trafegue por rotas autorizadas. Caso perceba que outro veículo o esteja seguindo, tente manter a calma e passe a procurar um local onde consiga estacionar o CT de forma segura. Se houver um botão de pânico, esse é o momento para acioná-lo. Sentindo-se seguro, afaste-se do caminhão tendo cuidado de fechar as janelas e trancar as portas. Se for possível, procure uma delegacia, um posto policial ou tente avistar alguma viatura que eventualmente esteja passando pelo local. Caso o assaltante consiga abordá-lo, não reaja ou tente fugir. Movimente-se devagar, avisando-o de cada atitude que irá tomar. Procure fazer o que ele pede e não o encare diretamente. Após o assalto, nudo tente segui-lo. Afaste-se do local e procure ajuda. Assim que possível, ligue para a Polícia 190 e para a sua transportadora. Havendo de fato um sinistro, certifique-se que a Ipiranga também seja avisada. Aproximação em cruzamentos. Alto risco. Médio risco. Baixo risco. Prática insegura ou ato inseguro, comportamento indesejável. Práticas inseguras de ordem fisiológica. Identificadas através de exames médicos admissionais e periódicos. A idade em seus limites. Inferiores e superiores doenças, entre as quais a hipertensão arterial, as varizes, as hérnias, as distensões e as moléstias nervosas, a visão, a audição e outros. Prática insegura ou ato inseguro, comportamento indesejável. Práticas inseguras de ordem psíquica. Imprudência, enfrentar, sem necessidade, um perigo, ultrapassar em local sem visibilidade e ou proibido. Negligência, utilizar algum dispositivo que necessite de reparo, sem repará-lo ou deixar de usar um dispositivo, ainda que em bom estado, mesmo sendo de uso obrigatório, cinto de segurança, pneu careca etc. Imperícia, falta de habilidade ou destreza para desempenhar uma fundo, motorista que nudo sabe dirigir o veículo para o qual foi designado, mesmo sendo habilitado. E a condição do ambiente de trabalho, ou fora dele,
que cause o acidente ou contribua para a sua ocorrência. Importante: comunique o seu supervisor caso identifique alguma conduta insegura no seu local de trabalho. Aplicativo ou reporta AI. Regras gerais de segurança. Principais atribuições: treinar os novos motoristas, avaliar a equipe de motoristas, acompanhar os motoristas tentando identificar atos, comportamentos, práticas e condições inseguras, auxiliar na melhoria da performance operacional e de SSMA, divulgar a cultura de segurança e qualidade. O motorista monitor é o seu parceiro no dia a dia.